Capítulo 28. A casa de Deus entre os homens. O deserto se estendia em todas as direções, um oceano de areia e pedra, e no meio dele estava o meu povo. Eles ainda não haviam entendido completamente o que significava serem livres. Vagavam entre a dúvida e a fé, entre a lembrança do Egito e a promessa da terra que viria. Mas eu não os deixaria andar sem direção. Então lhes dei uma ordem: construam para mim um santuário, para que eu habite no meio de vocês, não porque eu precisasse de um templo, pois o céu e a terra já são minha morada, mas porque eles precisavam saber que eu estava com eles. O tabernáculo seria um sinal, um lembrete visível de que sua jornada não era em vão. Seria um símbolo da minha presença entre eles, um reflexo daquilo que já existe nos céus. Mandei que Moisés seguisse cada detalhe. As medidas, os materiais, as cores, tudo foi ordenado com precisão. Ouro, prata, bronze, peles finas, tecidos bordados, madeira de acácia. O povo trouxe suas ofertas. E eu os enchi de sabedoria para que soubessem como construir algo digno de minha presença. No centro do tabernáculo, no lugar mais sagrado, ficaria a Arca da Aliança. Ela não era apenas um objeto, não era um simples artefato. Era o símbolo do meu trono entre eles, um reflexo do meu trono nos céus. Sobre ela, entre os querubins de ouro, minha glória repousaria. E dentro da arca coloquei aquilo que era eterno. Não pedi que as leis cerimoniais estivessem ali. Não ordenei que os regulamentos civis fossem guardados. Mas mandei que as tábuas dos 10 mandamentos fossem colocadas dentro da arca. Pois eles eram mais do que leis para uma nação. Eles eram a base de toda a justiça, a fundação do meu reino, as palavras que definem o que é santo e o que é profano. Assim como a arca estava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, minha lei estava no centro da aliança com meu povo, pois minha lei não pode ser separada de mim. O que escrevi com o meu próprio dedo não mudará, pois assim como eu sou eterno, minha justiça também é. Mas junto às tábuas coloquei mais 2 objetos, 2 testemunhos do meu cuidado e da minha escolha. Um vaso com o maná, o pão que caía do céu todas as manhãs. Por 6 dias eu o enviava, mas no 6º dia eu enviava o dobro. E no 7º dia não caía nada, pois o sábado era santo. Mas o que era colhido no 6º dia durava intacto, enquanto nos outros dias apodrecia rapidamente. Um sinal para que jamais esquecessem que eu sou o Senhor do sábado, que desde a criação do mundo separei um dia de descanso, um dia de comunhão, um dia que me pertence e que compartilho com aqueles que me amam. E a vara de Arão que floresceu, pois o povo questionou minha escolha, duvidou de quem eu havia ungido para liderá-los. Mas fiz com que um pedaço de madeira seca criasse vida novamente, pois quando eu escolho, ninguém pode contestar. O sacerdócio era meu e eu daria autoridade a quem eu quisesse. O tabernáculo foi erguido, suas cortinas penduradas, seus utensílios colocados em ordem. O altar estava pronto, os sacrifícios preparados, e então a minha glória desceu. A nuvem cobriu o tabernáculo, e dentro dele minha presença habitou. O povo viu. Eles caíram com o rosto em terra, temerosos e maravilhados. Pois eu não era mais um conceito distante, não era mais apenas um Deus que falava do alto do monte. Agora eu estava ali, no meio deles. E então vi Moisés sentado sob a sombra de sua tenda, com um pergaminho diante dele e um coração pesado de responsabilidade. Ele molhou a pena na tinta e começou a escrever. Escreveu sobre o princípio, sobre como tudo foi criado pela minha palavra, escreveu sobre os patriarcas, sobre as promessas que fiz a Abraão, a Isaque, a Jacó, escreveu sobre a libertação, sobre as pragas do Egito, sobre o mar que se abriu, sobre a aliança no Sinai. Cada palavra que saía de suas mãos era guiada por mim, pois aquele pergaminho não seria apenas um relato, seria um manual para os homens, um testemunho para as gerações futuras. Seria o início do que chamariam de Escritura,
as palavras que atravessariam os séculos, que ensinariam reis e pastores, profetas e pescadores, que guiariam a humanidade até o fim dos tempos. E eu olhei para aquele momento com um sorriso silencioso, pois sabia que a história estava apenas começando.